no aporte da semana aqui na carteira de investimentos do canal, onde a gente aporta toda semana R$50 para nos motivar e para mostrar para você que é possível sim você investir com pouco dinheiro e entrando nesse mercado de renda variável. Nas ações eu tive que reequilibrar a nossa carteira, estava tomando uma proporção que eu estava gostando muito, mas precisa seguir algumas regras básicas, tá certo? Então o aporte da semana foi no Banco ABC e eu vou contar um pouquinho sobre o banco, sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024 e sobre como anda aí os nossos investimentos, tá certo? Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, sou o Gustavo e bora pro vídeo. Se a gente for olhar o Ibovespa, que é o índice que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores, a gente percebe que do início do ano para cá, no acumulado do ano, a gente tem uma queda de 3,7%, somando 127 mil pontos ali de forma mais arredondada, ao contrário da nossa carteira de investimentos das ações aqui, que a gente faz toda semana, então acompanhe se você não acompanha, tá bom? Então, se a gente olhar o acumulado de rentabilidade da nossa carteira, a gente está com uma rentabilidade positiva, enquanto o Ibovespa segue negativo, a gente segue com 15,06% positivamente desde janeiro para cá. Se a gente colocar desde o início da carteira, a rentabilidade já está em mais de 20%. Tá? Isso bate o CDI, bate até mesmo o índice de dividendos das empresas pagadoras de dividendos. Estão mostrando aqui, quando a gente investe um pouquinho, sabendo escolher boas ações, com os preços interessantes, a gente consegue uma rentabilidade interessante. Mas esse é um pormenor. O interessante aqui é esse acúmulo patrimonial que a gente está fazendo de R$46, onde a gente começou o nosso primeiro aporte, e hoje já estamos somando ali R$2.268 em 9 meses de investimentos. Então, toda semana, sem falhar, os R$50 deram nisso, né? Então, isso vai propiciar aumento de dividendos, vai propiciar o pagamento de juros sobre capital próprio, bonificações que a gente já está recebendo também de algumas empresas que a gente tem na nossa carteira, né? A Klabin acabou de bonificar ali as nossas ações. Então, a gente vai crescendo o nosso patrimônio bem aos pouquinhos, e criando essa bola de neve ali, tá bom? Então, como que tá o ranking das nossas ações? Tá o seguinte, pessoal, a gente tem aqui, em primeiro lugar, 52 ações de Lupar, depois a gente tem ações da Gerdau, da Auren Energia também eu vim comprando muito nas últimas semanas, Klabin também ali com 77 ações, tinha 70, ganhei mais 7, né, como bonificação. Caixa Seguridade a gente tem Banco ABC e Sanepar. Tá, então um aporte da semana foi em Banco ABC, porque eu precisava dar uma reequilibrada na nossa carteira de investimentos e também comprei um pouquinho de Sanepar, porque sobrou o dinheiro lá na corretora e dinheiro na corretora parado não faz nada, né? Então sobrou um pouquinho do restante das compras de ABC, eu comprei ali açõezinhas da Sanepar para aumentar o nosso aporte futuro, tá certo? E como que estava a nossa carteira? Ela estava um pouco desbalanceada, estava pesando a mão mais em setor de energia, e acaba que isso estava tomando uma proporção onde eu não gostaria muito de seguir. Então, eu tive que dar uma rebalanceada, colocar um pouquinho mais de banco na nossa carteira e comprei mais ações do Banco ABC, tá? Então, com isso, a gente soma ali R$200 investidos, né? Contra R$900 nas ações de energia elétrica. Então, tem um caminho muito longo ainda para dar uma equilibrada nessa carteira. Mas, como vocês sabem e acompanham aqui no canal, eu gosto de comprar sempre nas oportunidades de preço. Então, como o Banco ABC ainda, apesar de que quando a gente compara na carteira do canal, eu tô com uma rentabilidade muito positiva de quase 10%, mesmo assim eu ainda acima do meu preço médio está com uma margem de segurança muito interessante. A gente vai ver as perspectivas, o que os analistas estão dizendo para o Banco ABC, para ver se a gente comprou caro ou barato, tá? Então, a meu ver, a gente tinha comprado o Banco ABC muito mais barato, né, com super desconto abaixo dos R$20, e ele ainda se torna atrativo, lembrando que não é recomendação de investimentos, tá? Então, para essa semana, o que foi? Foi 3 ações de Sanepar a R$5,69 e 2 ações do Banco ABC de R$22, R$24, somando ali um pouquinho mais de R$50, que era o que tinha na corretora, tá? Tinha um pouquinho lá restante, eu coloquei mais os 50, deu isso, tá? Então, quando a gente analisa em que termos de recomendações, os analistas estão recomendando compra do Banco ABC com uma perspectiva de preço até daqui os próximos 12 meses de R$26. Então, ainda mesmo com esses R$26, quando a gente faz o cálculo do preço teto, ele ainda está baixo. O preço teto permeia em média de R$28, por aí ainda está nesse preço acessível. Então, comprando hoje nesse valor
ali de 22 e alguma coisa, ainda a gente tem uma certa margem de segurança de crescimento, tá certo? Então, o BTG ele fez um relatório muito interessante sobre o resultado do primeiro trimestre de 2024 do Banco ABC. Eu vou trazer aqui para a gente ler juntos, que eu acho bem interessante, para vocês pegarem aí também o sentido e ver se faz parte da sua tese de investimentos, tá? Então, o que impactou mesmo a questão do Banco ABC, até mesmo que ele teve uma pequena correção no valor da cotação, né, dá uma pequena queda nas ações, foi a diminuição da margem financeira, tá? Um resultado mais fraco, tá? No geral, os números foram mais fracos do que o esperado. O lucro de 223 milhões foi 4% menor, né, em média, do que o trimestre passado, né? Então, quarto tri de 2023, 231 milhões, esse trimestre, 223 milhões, 3,6%, arredondando mais precisamente, porém, ele teve um crescimento de ano a ano, né? Quando se compara o mesmo trimestre do ano passado, de 17,4%, né? No mesmo período do ano passado, foi um lucro de 190 milhões, agora com 223, então mostra uma perspectiva também de crescimento, tá certo? Então, o que impacta isso também, segundo o relatório do próprio banco, é uma atividade sazonal, né? O início do ano é um pouco mais difícil para o banco ter uma rentabilidade maior devido à época mesmo do ano, tá? Atividade de empréstimo mais fraca no início do ano, aí teve também uma taxa Selic com os menores patamares aí jogando os juros mais para baixo, ou menor captação, e com isso também outros menores ganhos com os tradings que o banco faz, tá? Então a margem financeira abaixo das expectativas devido ao crescimento mais fraco dos empréstimos e a taxa Selic menor também, porque o banco cobra um juros menor, porque a atividade principal do banco é o quê? Emprestar dinheiro. Então ele empresta nos juros menor e acaba recebendo um pouco menor, né? Então os empréstimos, além disso, ficaram 7% abaixo das estimativas do BTG, tá? Em 23,4 bilhões, 6% a menos trimestre, 3% ano a ano. No entanto, os títulos corporativos aumentaram 8,5%, tá? Uma outra coisa também interessante de analisar aqui é as despesas com provisão que diminuíram, que eu vou mostrar no próximo slidezinho aí também, e as perspectivas, né? Então, o Banco ABC ele espera um crescimento entre 10% a 15% ano a ano para 2024, vou trazer essa projeção também para a gente continuar a nossa conversa aqui. E o interessante dos analistas da BTG que eles têm essa questão da justificação de recomendação de compra, dos analistas, não minha e não aqui do canal, só para a gente ter uma ideia, que é um aumento lento da sua capital, das suas receitas, dos seus lucros, né? Então eles falam até que é uma estratégia, o próprio Banco ABC fala uma estratégia de enriquecimento lento, não crescimento mais devagar, e isso desanima alguns investidores que acabam não aportando no banco, tá? Também acredita-se que até o fim do ano, né, no acumulado de 2024, o banco possa chegar próximo a 1 bilhão ali nos seus lucros líquidos, né? Então um crescimento interessante, permeando um ROI, né, um retorno sobre o patrimônio líquido, que é o indicador que a gente utiliza para analisar bancos, de 15%, um indicador bem na média assim, do que se espera para um setor bancário, né? Se a gente faz essa comparação então de Banco ABC para Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, quem se saiu melhor nos últimos 5 anos em termos de rentabilidade? A gente observa que, apesar de não ser muito comentado, o Banco ABC teve uma rentabilidade superior nos últimos 5 anos, de 66,4%, contra o Banco do Brasil de 62%, contra o Itaú de 54%, e quem desanimou nos últimos 5 anos foi Santander e Bradesco, devido ao caso Americanas, também as provisões, né? Então, menos 3,7% para Santander, menos 33% para Bradesco, que vem sofrendo aí consecutivamente. Se você acompanha o mercado, você sabe disso. Qual que é o interessante da carteira de crédito do Banco ABC? O que ele faz para ter essa rentabilidade? Ele procura a diversificação dos seus segmentos de empréstimo, da sua carteira de crédito muito diversificada para diminuir os riscos, similar à nossa carteira de investimento. Então, ele tem ali 21% no agronegócio, 14% em energia, 10% em serviços, comércio só 8%, né? Inclusive ali no varejo, uma taxa bem menor. Construção civil ele também participa, transporte e logísticas e financeiro, dentre outros tipos de investimento. Então essa carteira mais diversificada permite um ROI
de 15,2% em 2024 estipulado, né? E espera-se chegar ali mais ou menos a quase 1 bilhão de lucro líquido no ano todo, no acumulado do ano, com uma perspectiva de crescimento para 2025 de 1 bilhão também, tá? Com ROI um pouquinho maior, 15,4%, mas isso são só perspectivas para o futuro. Espera-se que o banco consiga crescer em linha com o que está aqui, tá? O que fez preço também nos resultados positivamente foi a diminuição nas despesas de provisão, tá? O que essas despesas de provisão? O exemplo, se você presta um dinheiro para o seu vizinho, se ele não te pagar, você tem que ter um dinheiro ali para arcar com as suas despesas. Então essa seria a despesa de provisão, tá? Então o banco teve essa diminuição aí no primeiro trimestre, de 54,4 para 43,7, então isso fez a margem de lucro subir um pouco, porque o dinheiro parado ali para provisão foi um pouco menor também, tá? Ponto interessante aqui do Banco ABC, que não sei se muita gente comentou sobre isso, em março de 2024 iniciou-se um programa de recompra de ações. Esse programa de recompra de ações visa, de uma maneira secundária, remunerar o acionista, porque diminui o número de ações em circulação e essas ações podem ficar com o banco ou podem ser canceladas. Então, quando se cancela essas ações, a sua participação no banco aumenta um pouquinho, com isso aumenta os seus dividendos, aumentam os lucros, e o banco planeja em até dia 26 de setembro de 2025 um limite total de 7 milhões e 200 mil ações recompradas, tá? Isso, quando a empresa está recomprando ações, isso é, em tese, um bom sinal, porque ela vê ali que ela tem uma margem boa para compra, certo? Se a gente vê Banco ABC num âmbito mais longo, né, nos últimos 10 anos, a gente percebe o crescimento de receitas de forma mais discreta até 2019. De 2020 para cá, ele teve um crescimento maior, porém, apesar desse crescimento grande das receitas, o lucro vem discreto. Por isso que comenta-se sobre o enriquecimento lento, tá? Não tem aquele chute de lucro grandes ali numa época, depois diminui na outra. Ele vem crescendo com o passar dos anos aos pouquinhos. Isso traz uma segurança interessante, segurança essa que o banco tem disponibilidade para pagar dividendos, que nos últimos 3 anos ele vem com os dividendos crescentes, né? Em 2021 pagou R$ 1,25, em 2022 R$ 1,40 e em 2023 R$ 1,58 por ação, tá? Quando a gente olha Banco ABC versus Banco do Brasil versus Itaú, o que a gente pode levar em consideração? A gente pode levar, apesar das suas particularidades, a gente vê que analisando o seu múltiplo PL, que é o preço-lucro, o Banco do Brasil é mais barato do que o Banco ABC, mas o Banco ABC está com 5,9, bem interessante, tá? Sobre o EV/EBITDA também, Banco do Brasil mais barato contra o Banco ABC, e dentre eles o Itaú está um pouquinho mais caro, analisando esses dois indicadores, tá? Em termos de dividendo, o Banco do Brasil também acaba ganhando com 8,25%, 7 para o Banco ABC, 7 para o Itaú. Lembrando que o Itaú paga todo mês. Se você quer receber dividendos mensais, fica aí o estudo para você analisar se faz sentido na sua carteira. O que paga desses aqui menos recorrente é o Banco ABC, que paga semestralmente, tá? Geralmente em agosto e dezembro. O que a gente tem que olhar aqui mais para banco? ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o dinheiro que está ali dos acionistas no banco, tá? 18% para o Banco do Brasil e 14% para o Banco ABC. Se a gente olha só esses indicadores, a gente observa que a maior atratividade está para o Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil não fazia parte da carteira do canal, porque antes de fazer o desdobramento das ações, ou seja, de diminuir o valor dali de cotação, era difícil comprar, porque o aporte era de R$50 semanais, mas as ações custavam 57, 54, 52, não tinha como comprar, eu tinha que juntar 2 semanas para comprar uma ação, não fazia o menor sentido. Agora, com esse desdobramento, estou pensando em incluí-lo na nossa carteira, tá? A gente tem capacidade de ter mais ativos e eu achei interessante, mas é só um adendo futuro aí para a gente poder continuar os nossos investimentos, tá? Então foi isso. Banco ABC teve um crescimento mais discreto, né, se comparado ano a ano, mas teve um decréscimo nas suas receitas, se for comparar com o trimestre passado. Lembrando que no trimestre passado teve Natal, Ano Novo, as despesas da população aumentam um pouco mais recorrente ali ao banco para fazer os empréstimos, ele acaba receitando mais, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você vai deixar o like para mim, se inscrever no canal
ativar o sininho, porque tem vídeo toda semana, e comentar para mim qual que você prefere, Banco ABC ou Banco do Brasil, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo, até mais.